E aí, gurizada, tudo aulas? Aqui é o professor Maurício Fernando Hoff. Vamos para mais uma aula de matemática, agora sobre a introdução dos polinômios. Vamos começar então falando dos monômios, certo? Eu posso ter um numeral, eu posso ter um monômio numeral, que é apenas um número. Então eu tenho aqui um número 1, ele é um monômio. Um número 7, ele é um monômio, certo? Qualquer número é um monômio. Ele pode ser inteiro, ele pode ser natural, ele pode ser racional. Então pode ser qualquer parte que eu tenha um número. Ele vai ser um monômio numeral. Como eu também posso ter um algébrico literal, como assim? Uma letra sozinha é um monômio. Então eu posso ter o x, ele é um monômio, o y, ele é um monômio, apenas uma letra, certo? Eles são monômios. O a é um monômio, certo? E assim sucessivamente. E eu posso ter ambos. É claro que aqui vocês têm que entender que as letras sozinhas, elas têm um número que está ali aparecendo na frente, só que ele não está ali, que é o 1, certo? Porque aqui eu tenho 1x, 1y, 1a, então na frente eu tenho um multiplicando. Nos monômios eu posso ter ambos, eu posso ter uma parte numeral e uma parte algébrica literal, a parte literal dele. Então eu posso ter assim 2x, ele é um monômio, ele tem uma parte numérica, que é o 2, e uma parte literal, que é o x. Eu posso ter um 3x ao cubo. Ele tem um expoente aqui na minha incógnita. A incógnita é a letra, então é o x. A incógnita é a minha parte literal. Então eu tenho aqui que a parte numérica é o 3, a parte literal é o x, e o grau dele é 3. O grau é o expoente dele. Aqui o grau é 1, que o expoente dele é 1, beleza? Com princípios básicos, bem básico isso aí. Aqui eu tenho alguns exemplos de polinômios. Olha só, tenho 3x ao quadrado, tenho x menos 30, que é um binômio. Por quê? Porque ele tem dois monômios. Tenho aqui um outro trinômio, que ele tem 3 monômios. Agora já mudou a incógnita, que é a. Tem a e b misturado. Tem um expoente 2, expoente 1, expoente 1, expoente 2. O grau dele é 2, porque o maior expoente é 2. Tem um outro polinômio aqui, ó, x na quarta mais y na quarta menos 1, que ele também tem duas incógnitas, duas letras, e o maior expoente é 4, então o grau dele é 4, beleza? Os polinômios podem ser encontrados em uma equação, certo? Uma equação algébrica, onde eu consigo resolver separando o número de letra. Aqui uma equação de segundo grau, puxo 2 para cá para o outro lado, iguala ela a 0, resolve por Bhaskara. Aqui eu tenho uma equação de terceiro grau. Por que terceiro grau? Porque o maior expoente aqui é 3, então essa equação aqui vai ter 3 respostas, certo? Às vezes, quando a gente não encontra uma resposta de uma equação, é porque ela está no fantástico mundo dos números complexos, beleza? E além das equações, os polinômios também podem aparecer em funções, certo? Ó, aqui uma função de primeiro grau, por quê? Porque o expoente do x é 1, e uma função de segundo grau aqui, que o maior expoente é 2, beleza? Então pode aparecer em equação, pode aparecer em função, os polinômios, que é onde a gente mais vai trabalhar. Uma pequena característica do grau do polinômio que a gente tem que perceber é que o grau sempre vai ser o maior expoente da minha incógnita, só que eu tenho que ver que o coeficiente dele não pode ser 0. E a gente vai ver quando a gente fizer operações entre os polinômios que muitas vezes a gente tem que completar os polinômios com os coeficientes e graus que estão faltando. E aí a gente vai botar 0x alguma coisa. Então se eu tenho um polinômio que vai ser x ao quadrado mais 3x, e depois a gente vai ver que eu vou somar ele com um outro polinômio que vai ser x ao cubo. Então aqui não tem um x ao cubo, então eu colocaria aqui 0x ao cubo. Mas o grau desse polinômio continua sendo 2. Por quê? Porque ele é o maior expoente da minha incógnita, que não tem o coeficiente, que é o númerozinho que multiplica aqui na frente, 0. Então eu só coloquei esse 0 aqui, ó, para eu poder somar esses polinômios aqui, que a gente já vai ver como é que faz, certo? Nem precisava fazer isso, dá para fazer de várias maneiras. O valor numérico de um polinômio é quando eu atribuo algum valor ao x. Aqui eu tenho uma função p de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. E o valor numérico é quando eu atribuo um valor ao x. Eu quero saber o p de 0. P de 0 significa que eu substituí o x por 0. Então eu vou substituir o x por 0 na expressão polinomial. Então aqui vai ficar 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 mais 1. Esses aqui eu cancelo, sobrou o 1. Então o meu P de 0 resulta em 1. Esse é o meu valor numérico para o P de 0. Se eu quiser fazer o P de 10,
Então eu estou substituindo o x por 10, vou substituir na expressão polinomial o x por 10. Então aqui vai ficar 10 ao quadrado mais 2 vezes 10 mais 1. 10 ao quadrado é 100, 2 vezes 10 é 20, mais 1. Tudo isso aqui, 121. Valor numérico, então, é quando eu atribuo um valor para a incógnita x. A raiz de um polinômio... A raiz de um polinômio eu obtenho quando eu faço p de x igual a zero. Então eu pego a expressão polinomial que está nessa função, igualo a zero. E vou dar um jeito de descobrir quanto que vale essas letras. Lembrando que o p, quando eu igualar essa expressão polinomial a zero, as respostas que eu vou obter serão aonde no gráfico vai cortar o eixo do x. Vamos ver isso aí. É os zeros da função. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho p de x igual a x ao quadrado menos 1 e eu quero obter as raízes dessa função polinomial. Então eu vou pegar p de x igual a zero. Meu p de x é x ao quadrado menos 1, então eu igualo a zero. E agora eu vou resolver uma equação de segundo grau. Posso fazer Bhaskara, ou melhor não, porque aqui eu não tenho b, ela é uma equação incompleta. O jeito mais fácil de resolver é x ao quadrado igual, passo 1 para lá. Agora o quadrado vai para lá, vira mais e menos raiz de 1, x igual a mais, a raiz de 1 é 1. Então eu tenho duas respostas, porque ela é uma equação de grau 2. Então eu vou ter que um x vai valer 1 e o outro x vai valer menos 1. Isso aqui quer dizer que graficamente, no meu ponto aqui, ó, eu vou ter os x agora, eu acabei de descobrir, ó. Um x vai ser menos 1 e o outro x vai ser 1. E o y vai ser 0. Por que o y vai ser 0? Porque eu igualei aqui, ó, a função a 0. E p de x é a mesma coisa que y. Mas vamos lá, graficamente, ó, o que quer dizer? As respostas que eu tenho vão cortar no eixo do x. Esse é o x e esse é o y. Então eu descobri menos 1 e 1. O menos 1 fica antes da origem, o 1 fica depois da origem, tá ali, ó. É os zeros, quando eu igualo a zero, tiro a raiz, eu descubro os pontos no x. Como é uma equação de segundo grau, o gráfico é uma parábola. É crescente porque ele é feliz, ó. Lembra? Quando aqui for positivo, o meu gráfico vai ser um sorriso, ó. Tá ali, ó. Esse aqui, vamos dizer que aqui tá passando 1, tá? 1 e menos 1. Tá ali feito o gráfico, ó. Beleza? Então, só para lembrar, quando eu calculo as raízes de um polinômio, é igualar o polinômio a zero. E as respostas são os pontos no gráfico no eixo do x. Identidade polinomial. Olha só. Quando eu digo que dois polinômios são idênticos, p de x é idêntico a g de x. Olha só, o sinalzinho entre eles aqui, ó, é um igual com um risquinho a mais em cima. Esse é o meu sinal que identifica que esses dois polinômios são idênticos. Isso quer dizer que todos os coeficientes são iguais. Lembra o que é coeficiente? É o númerozinho que multiplica a incógnita. Então, se eu tenho aqui um x ao cubo no p de x, lá no g de x, eu vou ter um x ao cubo também, que o coeficiente aqui é 1, lá vai ser 1, porque eles são idênticos. Se eu tiver mais 2x ao quadrado aqui, lá eu vou ter que ter também um 2x ao quadrado, certo? Então, idêntico, eles têm a mesma quantidade de monômios, os coeficientes de cada monômio são iguais conforme o grau da incógnita. Vamos ver um exemplo, então, de duas coisas idênticas. Eu tenho expressões, isso aqui ainda não são polinômios, porque eu ainda tenho coisas a resolver aqui, ó, para deixar eles como polinômios. Como assim, ó? Eu posso fazer mínimo múltiplo comum aqui e deixar eles tendo um polinômio do lado esquerdo e um polinômio do lado direito. Então, por enquanto, isso aqui é uma expressão matemática algébrica, tá? Só que diz que são idênticos. Eu vou ter um polinômio do lado de cá esquerdo e um do lado direito, e eles são idênticos. Então o que a gente vai fazer? Vamos resolver o que dá para resolver aqui, para deixar um monômio de um lado, um monômio do outro, e identificar os coeficientes conforme o grau de cada incógnita, que é a letra, e ver quanto que vai valer A e B, certo? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que identificar, no denominador, sempre, 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 se tem fração, a gente tem que eliminar a fração. Por quê? Porque isso aqui é uma equação. E numa equação, se eu fizer MMC dos dois lados, mínimo múltiplo comum, eu posso cortar ele depois. Então aí eu coloco numa ordenação decrescente conforme o expoente e transformo isso aqui em polinômios idênticos. Vamos ver.
Eu tenho x mais 1 que multiplica x menos 3. E lá do outro lado eu tenho x mais 1 e x menos 3. Então o mínimo múltiplo comum que eu tenho é x mais 1 vezes x menos 3. Porque é o que eu tenho do lado de cá e do lado de lá é igual. Então o meu mínimo múltiplo comum, x mais 1, que multiplica x menos 3. Depois que eu fizer esse mínimo múltiplo comum, eu vou cortar ele fora. O que acontece? X mais 1 vezes x menos 3 dividido por x mais 1 vezes x menos 3 dá 1. E 1 vezes 3x menos 5 é 3x menos 5. Vai ser idêntico, e agora vamos para o lado de lá. X mais 1 vezes x menos 3 dividido por x mais 1, esse e esse cancela. Então vai sobrar o x menos 3. Vezes a é a que multiplica x menos 3. Entenderam? Mesma coisa faz na outra fração. X mais 1 vezes x menos 3 dividido por x menos 3, cancela x menos 3 com x menos 3, sobrou o x mais 1. Então vai ser mais b, que multiplica o x mais 1. E agora o que eu posso fazer é eliminar o denominador. Por que eu posso eliminar o denominador? Porque eu já fiz o mínimo múltiplo comum aqui, ó. Então, ó, cortei fora. E agora vamos resolver. O que dá para resolver aqui, ó? Do meu lado esquerdo aqui, tá pronto, só copio. Então, 3x menos 5. E vai ser idêntico lá, eu ainda não posso determinar quais são os coeficientes. Por quê? Porque eu ainda tenho que resolver propriedade distributiva. Chuveirinho. Vamos lá, a vezes x vai dar ax. A vezes menos 3, menos 3a. B vezes x vai dar bx. E b vezes 1 vai dar b. Certo, agora então eu tenho que buscar o coeficiente aqui, ó, de grau 1. Eu tenho duas partes aqui, ó. Então tem dois elementos, tem que transformar isso numa coisa só. Busco o fator comum. Então aqui continua igual, não faço nada. 3x menos 5 vai ser idêntico. Lá os elementos que eu tenho o x, ó, vou fazer um fator comum deles. Por quê? Porque o que eles têm em comum é o x. Põe o x em evidência. Tá ali o x, o que vai multiplicar para dar o ax vai ser a. Porque x vezes a dá ax ou xa, que é a mesma coisa. E o x vezes b vai dar o bx. Então tá aqui, ó, coloquei em evidência, ó. Quer dizer que o meu coeficiente, que é aquilo que multiplica o x no expoente 1 do lado esquerdo é o 3, e do lado direito ele é o a mais b. E como aqui tá dizendo que é idêntico, então 3 tem que dar a mais b. Então a mais b tem que dar 3, certo? Vamos fazer o resto. Sobrou aqui, o que sobrou? Menos 3a mais b. Menos 3a mais b. Eles não têm nada em comum, então eu deixo eles assim. Só que eles não têm incógnita, a não ser o a e o b. Eles não têm x. Então, esses carinhas aqui, ó, vão ter que ser igual ao carinha que não tem x aqui, ó. Que é esse ali. Então, seguindo esse raciocínio, eu vou fazer uma comparação entre esses dois polinômios. Porque do lado de cá eu fiquei com 3x menos 5, do lado de lá eu tenho x que multiplicar mais b, menos 3a mais b. Os coeficientes precisam ser iguais. Então vamos lá. O 3, que é o coeficiente do x, tem que ser igual ao coeficiente do x lá do outro lado. A mais b. Então os 3 vai ser igual ao a mais b. Que é o que diz aqui, ó. 3 coeficiente aqui, a mais b coeficiente aqui. Agora o menos 5 tem que ser igual ao menos 3a mais b. Certo? Aqui é o número sozinho, lá o menos 3a mais b estão representando o elemento sozinho numeral. Então vai ser menos 5... precisa ser igual a menos 3a mais b. Certo? O que acontece? Eu tenho duas equações com duas incógnitas. Só que o valor que o a tem nessa primeira equação é o mesmo que tem nessa segunda equação. E o b é a mesma coisa. Quando isso acontece, eu consigo resolver por sistemas. Então vamos fazer o sisteminha e vamos descobrir quanto que vale a e quanto que vale b. Quadro já apagado, limpo, pronto para o cálculo, vamos resolver o sisteminha. Agora, tu faz conforme tu aprendeu. Tu pode fazer ele por substituição, que é tu vai isolar uma letra e substituir na outra. Pode fazer por soma, né? Que é ver se eu consigo cancelar algum dos valores que tem ali, alguma das letras, para descobrir o valor da outra. Ou comparação, que eu isolo a mesma letra nas duas equações e faço uma comparação entre elas. O jeito mais fácil de fazer aqui nesse caso é por soma. Por quê? Vou copiar de novo aqui aquela minha primeira equação ali, ó. Tá? Tá ali no sistema. 3 é igual a mais b. A segunda equação eu vou multiplicar ela por menos 1. Toda ela eu vou multiplicar por menos 1. Então, menos 5 vezes menos 1 vai dar 5. Menos 3a vezes menos 1 vai dar 3a. E o b vezes menos 1 vai dar menos b. Olha o que eu fiz. Eu vou poder cancelar os b e somar o restante dos elementos, certo? Então eu estou multiplicando essa equação aqui por vezes
menos 1. Por que eu faço isso? Sempre eu faço isso quando eu consigo cancelar uma letra com a outra. Cancelei o B. Tá ali, agora resolve. A mais 3A vai dar 4A. 3 mais 5 vai dar 8. O 4 está multiplicando, passa dividindo. 8 sobre 4 é igual a A. 8 sobre 4 é 2. Viu? Descobri o valor do 2. Agora eu escolho qualquer uma das equações e onde diz A, ponho 2. E assim eu vou descobrir o valor do B. Vou pegar essa primeira aqui, ó. 3 é igual a A mais B. Eu sei que o A é 2, porque eu descobri anteriormente, então 3 vai ser igual a 2 mais B. E agora letras para um lado e números para o outro. Passo 2 para cá, 3 menos 2 igual a B. 3 menos 2 é 1 igual a B. E tá ali, ó, descobri o valor das duas letras para aquele polinômio que a gente viu no quadro anterior, que era um idêntico ao outro. A única necessidade que eu tinha é que eles ainda não eram polinômios. Eu precisava resolver mínimo múltiplo comum, depois fazer propriedade distributiva e depois ainda ordenar eles conforme os coeficientes para poder igualar. Por quê? Porque quando eu tenho esse símbolo aqui, os meus coeficientes precisam ser iguais, beleza? Para encerrar essa aula de hoje aqui sobre polinômios, introdução, vamos falar de polinômios identicamente nulo. Um polinômio identicamente nulo é quando todos os coeficientes dele dão zero ou são iguais a zero, certo? Então aqui eu tenho, ó, P de x, ele é idêntico a zero. Quer dizer que todos os coeficientes dão zero. Foi-me dado este polinômio aqui, ó, P de x igual a A mais B no parênteses, que multiplica o x ao quadrado, mais... Abre o parênteses novamente, 2b menos a menos 3, fecha o parênteses, multiplica o x. E vamos dizer que esse P de x aqui ele é identicamente nulo. P de x identicamente nulo. Quer dizer que os seus coeficientes precisam dar zero. Quem são os coeficientes? Coeficiente sempre é aquilo que multiplica as incógnitas. Aqui eu tenho uma incógnita, ó, x ao quadrado. Quem multiplica ela é a mais b. Esse é o meu primeiro coeficiente, a mais b. Ele precisa ser igual a zero. O meu segundo coeficiente, eu vou lá para a próxima letra, está aqui o outro x, ó. O meu coeficiente, que é quem multiplica esse x, é tudo isso aqui que está nesse parênteses. Então, 2b menos a menos 3 precisa ser igual a zero. E cheguei em duas equações com duas incógnitas. Sempre que as equações têm duas incógnitas, para resolver, eu faço sistema. Então, vamos lá. Limpei o quadro e coloquei aqui as duas equações que me resultaram. E vou resolver esse sistema. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer isso aqui tudo por substituição, por soma ou subtração, ou por comparação. Mas eu gosto de fazer sempre que é possível por soma. E aqui está bem fácil de fazer por soma. Eu só preciso ordenar, que é botar eles com letra, letra e número. Sempre um embaixo do outro certinho. Vou seguir a ordem dessa minha primeira equação aqui, ó, tá? Transformei isso aqui num sistema. Vou reescrever o sistema. Como? A mais B igual a zero. A mais B igual a zero. E agora eu vou ordenar essa minha segunda equação aqui, ó, 2B menos A menos 3 igual a zero, da mesma forma em que está disposta a outra equação. Vou começar pelo A. Então vou botar aqui, ó, menos A. Ele não mudou de lado do igual, ele só foi para frente do B, então não muda o sinal. O 2b também não vai mudar de lado igual. Então só coloca mais aqui 2b. O sinal dele não mudou. Agora o menos 3 eu vou jogar para o outro lado. Então ele vai ficar positivo. E olha o que aconteceu. Eu não preciso fazer mais nada. Tá pronto. No exemplo anterior eu multipliquei por menos 1 para que desse para cortar as letras. E aqui, ó, as letras já se cortam por si só. Corta os A e vou fazer ali por soma. B mais 2b é 3b. 0 mais 3, 3, passo 3 dividindo. 3 sobre 3 dá 1, já descobri o valor do B. Para aquele polinômio que estava mostrado na tela anterior ser identicamente nulo, o B tem que valer 1. E agora para descobrir o A, é só escolher qualquer uma aqui, ó, e substituir. Para mim é mais fácil essa primeira aqui, ó. Então, vamos colocar ali, ó, A mais B igual a 0. O B eu já descobri que é 1. A mais 1 igual a 0. Passo 1 para lá. A igual a menos 1. Tá ali, ó. Para o polinômio ser identicamente nulo, o A tem que valer menos 1 e o B tem que valer 1. Até a próxima e valeu, gurizada!